Hoje vamos descobrir como é que as plantas se adaptam à baixa temperatura. A temperatura é um dos fatores abióticos mais decisivos, tanto nas plantas como nos animais. As plantas vão ter que responder com adaptações morfológicas, estruturais e também em termos fisiológicos de funcionamento à redução da temperatura. E é isso que nós vamos descobrir. Um dos maiores problemas é o facto de a água poder congelar dentro das células vegetais. Se isso ocorrer, vai acontecer uma desidratação, portanto vai haver falta de água para que a célula possa continuar viva e pode ainda ocorrer um esmagamento, uma destruição dos tecidos, porque a água, quando congela, aumenta de volume. Portanto, as plantas vão ter que desenvolver estratégias para conseguir ultrapassar este problema do congelamento da água quando a temperatura desce. Outra estratégia que as plantas vão ter que desenvolver é, como ocorre a redução da temperatura, o movimento de substâncias dentro da planta e para as células, o movimento de substâncias vai ser mais reduzido, é menor. As membranas celulares são constituídas basicamente por lípidos, por gorduras, e elas ficam mais rígidas, os lípidos ficam mais rígidos. Portanto, quando acontece a diminuição da temperatura, isso vai fazer com que as substâncias cheguem em menor quantidade às células. Isso é bem visível nas plantas, porque no inverno, devido a esse menor aporte de substâncias às células, as plantas crescem menos. As plantas vão diminuir o seu metabolismo, vão diminuir, nomeadamente, o seu crescimento. Portanto, aqui no meu quintal, as plantas vão crescer menos no inverno. Temos aqui uma planta caduca, Castanea sativa, castanheiro. O castanheiro é uma planta que tem a adaptação de resistir a baixas temperaturas perdendo a folha. Reparem, isto é uma folha de castanheiro. No outono as folhas ficam amareladas, acastanhadas, como vocês sabem, e caem. Porquê é que isto acontece? Porque a planta reduz a produção de clorofila, portanto tornam-se mais evidentes outros pigmentos que a planta possui nas folhas, os carotenoides, as xantofilas, que dão as cores amareladas e avermelhadas às folhas, e esta planta opta por perder a folha para evitar perda de energia e os danos resultantes do congelamento da água. Portanto, é uma planta de folha caduca. Temos aqui o Quercus suber, ou sobreiro. Reparem nas folhas completamente diferentes. Portanto, é uma árvore de folha persistente, perene, e as folhas são muito mais pequenas do que a do castanheiro. Portanto, isto já é uma adaptação também, o tamanho das folhas, e são mais duras, mais verdes, são verdes escuras e são duras, porque elas têm umas estruturas que se chamam, uns tecidos que se chamam esclerênquima, e que permite à planta sobreviver a baixas temperaturas. A camélia, esta planta que vocês veem aqui, é uma planta que consegue ultrapassar o problema do congelamento das folhas e mantém as folhas mesmo no inverno, porque ela aumenta a concentração de substâncias dentro das células, aumenta a concentração, por exemplo, de açúcares, o que vai fazer com que ocorra uma redução do ponto de congelamento, ou seja, para a água congelar dentro das células da camélia, a temperatura tem que ser muito menor do que 0 graus. Portanto, ela consegue assim sobreviver mesmo no inverno à baixa temperatura. Aqui está um exemplo de uma planta que consegue sobreviver
ao rigor do inverno e às baixas temperaturas, porque ela fica reduzida à parte subterrânea. Reparem como já estão aqui a brotar as primeiras folhas, mas há um mês atrás não tinha folhas absolutamente nenhumas no exterior. Portanto, reparem, a planta fica reduzida à parte subterrânea e quando a temperatura se torna mais favorável, começa a desenvolver então a parte aérea. As plantas alpinas e do Ártico conseguem resistir à baixa temperatura, porque transformam as suas folhas em agulhas. Reduzem o contacto das folhas com o ar frio. E também no interior das suas células acumulam substâncias que funcionam como autêntico anticongelante. Portanto, a concentração de determinadas substâncias é muito elevada dentro das células destas plantas. Outra adaptação bem visível é então a planta ficar reduzida durante o período de temperaturas mais frias a partes subterrâneas, como por exemplo aqui temos um bulbo, mas pode ser um caule subterrâneo, um tubérculo. Portanto, isto aqui por exemplo é uma batata. A batata fica reduzida à parte subterrânea durante a estação correspondente às temperaturas frias, mas reparem, já está aqui a desenvolver a parte aérea, a partir da energia, das reservas que acumulou no tubérculo, portanto, na batata. Não é? Portanto, reparem como está aqui a desenvolver a parte aérea que chegará à superfície do solo agora durante a estação mais favorável, com temperaturas mais elevadas. De facto, muitas plantas conseguem resistir às temperaturas baixas porque ficam reduzidas a estes órgãos subterrâneos que acumulam reservas que permite depois desenvolver a parte aérea durante a primavera. Eu tenho aqui algumas plantas que utilizam esta estratégia e de facto, reparem, elas têm um bulbo, não é? Que lhes permitiu acumular substâncias para conseguirem depois desenvolver a parte aérea agora que já estamos quase a começar a primavera. Por fim, outra estratégia que queria apresentar-vos é esta. Muitas plantas morrem durante o período de temperaturas mais frias, mas antes produzem muitas vezes centenas de sementes que estão no solo à espera das condições ideais, nomeadamente de temperatura, para se poderem desenvolver, para poderem acordar da dormência. Reparem, cada espécie vai ter uma temperatura ótima de germinação. Reparem, aqui 18 no tomateiro, aqui 12 no morango e tenho aqui outra planta, já temos aqui temperatura de 20 graus. Portanto, as sementes vão acordar, vão germinar, obviamente dependendo também da temperatura. Portanto, elas estão em dormência e a temperatura vai ser decisiva nesse acordar e no desenvolvimento da nova planta, que só vai acontecer quando as condições forem favoráveis.